Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre quando nos sonhos nos debruçamos sobre algo ou sobre alguém, no sentido de depositarmos o nosso peso sobre um objeto ou sobre uma pessoa. Qual a mensagem do nosso subconsciente quando isso ocorre em nossos sonhos? Então, na história, na narrativa do seu sonho, você vai estar se apoiando sobre algo. Esse algo pode ser um objeto seu pessoal, pode ser um objeto de uso do cotidiano, ou pode ser uma outra pessoa. No final desse vídeo nós vamos dar dois exemplos de sonhos que ocorreram com pessoas nesse sentido, que foram me enviados para interpretação. Então nós vamos pegar o entendimento que nós vamos falar agora sobre esse tipo de sonho e aplicar na prática para que vocês aprendam a interpretar sonho quando a história envolve esse tipo de ação. Se debruçar sobre um objeto ou alguém ou depositar o peso sobre algo ou alguém. Então, quando nós temos esse tipo de sonho, é relacionado ao peso das nossas escolhas, ou o peso das nossas decisões, ou o peso das nossas atitudes frente ao quê? Frente a uma situação. E quando nós falamos em peso, nós estamos falando o quê? Em responsabilidade. Então, na prática, quando nós temos esse tipo de sonho, é relacionado às nossas responsabilidades diante de uma situação, com relação às decisões que vamos tomar frente a ela, com relação a escolhas e com relação a nossas atitudes, tá? Então, como isso funciona na prática? Então, nós temos aqui uma situação. E dependendo, tá, da decisão, da escolha e das atitudes que nós vamos tomar frente a essa situação, vão haver possibilidades. No sentido de que nós podemos errar e nós podemos acertar. Mas mesmo errando, mesmo acertando, nós vamos ter que saber lidar com as consequências disso. De qualquer forma, as possibilidades acarretarão mudanças em nossas vidas. E nós temos que saber lidar com essas mudanças, tá? Então, o peso das nossas decisões, o peso das nossas escolhas, as nossas responsabilidades com relação a alguma atitude que nós tomamos em alguma área da nossa vida, com relação a alguma situação vivida, tá? Ela gera possibilidades. Essa possibilidade implica mudanças. E essas mudanças, nós devemos aprender a lidar com elas, tá? Então, quando no sonho nós aparecemos debruçados, colocando o nosso peso sobre algo, é com relação a essas responsabilidades diante dessas situações que nós temos. Agora aqui há um porém. É muito importante salientar que no sonho fique evidente qual objeto ou qual pessoa você está colocando o seu peso sobre ele. Vamos pegar exemplo prático. Se no seu sonho você aparece debruçado sobre livros, por exemplo, de ciências, de história, de química, tá? E você está na sua juventude terminando o colégio, o ensino médio normal, e você tem que optar por algum curso que vai fazer numa faculdade futura, no vestibular, no Enem. Então, o seu sonho é reflexo das suas preocupações com relação à responsabilidade de escolha. Qual curso você vai optar? Aqui é o seu futuro que está em jogo. Então, dependendo diante da sua decisão, da sua escolha, vão gerar possibilidades. Você vai optar
pelo que você vai fazer na sua vida na área profissional com relação ao futuro. Então, é o peso da sua escolha, da sua decisão com relação a escolher um curso. Por exemplo, agora você está debruçando no seu sonho, não são mais livros, mas você está debruçando sobre alguém que você tem um relacionamento. Em que sentido? Você pode estar se debruçando nas pernas dessa pessoa, você pode estar debruçando nas costas, no colo, no peito. Aí para identificar que área que é da sua vida, no seu relacionamento. Então é alguma decisão que você tem que tomar dentro do seu relacionamento. Por exemplo, esse relacionamento de algum modo você não está se encaixando mais nele, está te fazendo mal. E você está com aquela dúvida no momento, termino ou não termino? Isso vai refletir no seu sonho, numa história parecida com essa, por exemplo. Você debruçada sobre essa pessoa, debruçado sobre essa pessoa que você tem um relacionamento. A interpretação do sonho vai ser no sentido das suas escolhas e decisões com relação a isso, terminar ou não, e a responsabilidade que isso vai gerar, as possibilidades. Então você vai ter que aprender a lidar com essas mudanças que virão do término ou da continuação desse relacionamento. Vamos pegar um outro objeto agora. Você aparece no sonho debruçado numa escrivaninha, e nessa escrivaninha tem algum objeto ali que é evidente que é do seu local de trabalho. Então, tal tipo de sonho é sobre uma decisão, uma escolha, o peso delas, que você precisa tomar na sua vida diante de uma situação que apareceu em sua área de trabalho. Então, dependendo da situação que você tomar, da escolha que você fizer, vai gerar possibilidades e você vai ter que aprender a lidar com isso. Mais uma vez, as escolhas que nós fazemos em nossas vidas, todas elas acarretam mudanças, geram possibilidades. Algumas nós acertamos, algumas nós erramos. Faz parte do nosso aprendizado. No futuro, quando nós olhamos para trás com relação a alguma decisão que hoje nós entendemos que foi errada, mas na época nós não tínhamos noção, então, com a maturidade que eu tenho hoje, aí eu sei que lá atrás eu tomei uma decisão errada. Mas você só sabe que foi errada porque você criou uma maturidade em razão das consequências daquela decisão. Vocês entenderam? Uma coisa acarreta a outra. Então, se você tem uma maturidade, foi porque você teve um aprendizado no seu passado. Esse aprendizado, escolhas, decisões e atitudes fizeram partes dele. E muitas dessas escolhas, decisões e atitudes, algumas foram erradas. Mas faz parte. Você formou o seu estado emocional, a sua vida, em razão das escolhas, decisões e atitudes que tomou. Então aquela história de hoje ficar se culpando e remoendo tudo o que aconteceu na sua vida lá atrás, isso não faz bem. E isso não é lógico. Porque você só sabe que foi errado em razão das consequências que teve e da maturidade que você acabou adquirindo em razão daquilo. Então foi uma perda de tempo total? Não, você aprendeu. Foi irrelevante? Não, você aprendeu. Trouxe aprendizado. Agregou aprendizado em sua vida. Então não é justo você ficar se culpando. Porque o que você tinha que aprender com relação àquilo, você aprendeu. E com certeza hoje, diante de uma situação parecida com aquela, você vai tomar as atitudes corretas. Mas só vai tomar as atitudes corretas em razão do que aprendeu lá atrás. Tá? Então, preste atenção nesse tipo de sonho quando aparecer debruçado sobre algo ou sobre alguém. O objeto ou alguma coisa perto desse local que você está debruçado vai indicar em qual área da sua vida corresponde o peso dessa decisão, o peso dessa escolha ou dessa atitude. Pode também mostrar as responsabilidades que isso vai acarretar para você e as possibilidades futuras que isso vai trazer à sua vida. Então os sonhos falam conosco. O nosso subconsciente tenta se comunicar conosco através dos sonhos. Na verdade, ele tenta o dia inteiro.
Só que como a correria do dia a dia e pensamentos e pensamentos e pensamentos, nós nunca paramos para escutar. É que as antigas pessoas que compreendiam um pouco de meditação, eles sabiam que o subconsciente falava nesses momentos de silêncio que nós podemos ter. Mas, como hoje em dia a vida é muito corrida e não ligamos muito para a nossa saúde emocional, preferimos ficar estressados, preocupados, então o subconsciente acha uma brecha em nosso sonho para mandar uma mensagem. E dentro dessa mensagem, ele vai expressar o nosso estado emocional e ele vai analisar as possibilidades que nós temos diante de algumas decisões e escolhas que vamos tomar. Entenda bem, o seu subconsciente não vai decidir e não vai escolher por você. Ele vai mostrar possibilidades, ele vai mostrar caminhos a ser percorrido e o que cada caminho desse pode acarretar na sua vida. Basta você parar um pouco e entender o que ele quer falar contigo. Por isso a importância de interpretação dos sonhos, tá? E agora nós vamos colocar isso que nós aprendemos em prática. Quando no sonho nós estamos debruçados sobre algum objeto, alguma pessoa, no sentido de colocar o nosso peso sobre isso, sabemos que é relacionado ao peso das nossas decisões, as responsabilidades que eles acarretam em nossas vidas. Agora vamos aprender como que o nosso subconsciente fala através de um sonho assim. Eu separei 2 sonhos que me foi enviado, em que aparece essa ação. O primeiro sonho, deixa eu só pegar aqui, foi em 8 de junho de 2020, tá? Vou ler de acordo com as palavras que a pessoa escreveu e me enviou. Estava com meu irmão e minha mãe numa laje. E quando ela se debruçava, no caso a mãe dela se debruçava para ver algo de cima, ela despencava. Quando caía, percebi que ela estava presa por uma corda. E eu consegui puxar essa corda até um piso que ficava abaixo da laje onde nós estávamos. Mas logo depois disso ela caiu de novo. E agora foi a vez do meu irmão puxar ela através dessa corda. Então, estava numa laje. A pessoa que sonhou era uma moça, a mãe dela e o irmão dela. E quem se debruçava sobre a laje? A mãe dela se debruçava sobre a laje. Ou seja, ela colocava os braços no parapeito da laje e ficava olhando para baixo. Ela ficava observando o que ocorria embaixo deles. Esse tipo de comportamento no sonho envolve insegurança emocional em razão de decisões que foram tomadas. Vocês estão vendo a presença? Ela se debruçava sobre a laje e olhava para baixo. Decisões que foram tomadas. Aqui ela já tomou a decisão. Por que que eu sei que no sonho ela já tomou a decisão? Porque ela olhava para baixo. No mesmo sentido de, por exemplo, olhar para onde? Para trás. É decorrente de uma ação. Para eles estarem em cima da laje, o que eles fizeram? Eles subiram uma escada. Então, a parte de baixo ficou para trás. Por isso que eu sei que são decisões tomadas. Ela ficava olhando para baixo. E por que que eu sei que envolvia insegurança emocional? Porque a pessoa que sonhou e o irmão dela, nesse momento, não estavam olhando para baixo. Somente a mãe. Então, a insegurança emocional, nesse momento, no sonho, era algo que a mãe se preocupava. A mãe dessa pessoa é aquela que ela fica, apesar de ter tomado decisões e feito escolhas com relação a uma situação que viveu, fica toda hora remoendo o que passou. Será que fiz o correto? Será que fiz o certo? Será que tinha que ser desse jeito? Então ela era insegura com relação aos seus posicionamentos. Por isso que no sonho ela aparecia se debruçando e olhando para baixo.
a toda hora remoendo o passado com relação ao que fez ou o que deixou de fazer. Mas então, pulando para a próxima parte do sonho, o que acontece? A mãe dela cai, no sentido que a insegurança é maior, no sentido de que a insegurança aí fica mais evidenciada ainda, porque ela cai. Então a filha percebe que na mãe tinha uma corda amarrada. E no caso a filha, que é o que estava sonhando, puxa essa mãe pela corda. Essa corda no sonho vai simbolizar um elo de ligação entre quem? Entre a mãe e a filha. E esse elo de ligação vai me dizer o que através desse sonho? Que se a filha dela, a pessoa que estava sonhando, não se cuidar, ela vai ter a mesma atitude que a mãe dela com relação às suas escolhas e decisões que tomar na vida. A isso nós damos o nome de herança emocional. São comportamentos, atitudes que nós temos e que herdamos dos nossos ancestrais, dos nossos progenitores. E a maioria desses comportamentos e atitudes não fazem bem ao nosso estado emocional. E nós temos que quebrar esse vínculo, esse elo. Não é porque foram nossos ancestrais que nós temos que repetir os seus erros. Nós temos que evoluir e melhorar. Essa corda que ela puxa a mãe dela simboliza que ela pode, sim, ter predisposição a ter essa insegurança emocional com relação às decisões que ela toma. A mensagem do sonho era para ela que estava sonhando. É para ela tomar cuidado com esse tipo de insegurança que ela tem na vida dela e que herdou dos ancestrais. E por fim, no sonho mostra que a mãe dela caiu de novo. Que significa que a mãe dela ainda tem esse comportamento. Ela não melhorou nesse sentido. Ela ainda é muito insegura emocionalmente com relação às decisões que toma. Só que agora foi a vez de quem? Do filho puxar a mãe. Ou seja, apenas comprovando que essa insegurança emocional é uma herança de comportamento, de atitudes que eles receberam dos seus progenitores e assim por consequência dos ancestrais também, tá? Então a mensagem desse sonho, para quem sonhou, é que era para ela tomar cuidado com essa insegurança emocional diante das decisões que ela toma, tá? Vamos pegar o segundo e último sonho para entendermos na prática como interpretamos um sonho assim, em que a pessoa que sonhou aparece debruçada sobre algo ou alguém. Esse segundo sonho foi me enviado em 13 de julho de 2020. E vou ler para vocês segundo as próprias palavras que foram me enviadas. Estava na sala conversando com uma vizinha. Esse aqui é bem interessante. Estava na sala conversando com uma vizinha. E uma amiga chegou oferecendo uma rifa. Então, para cumprimentar minha amiga, eu me debruçava sobre as pernas da vizinha. Nesse momento entraram cachorros pretos na sala e começaram a morder a minha amiga, aquela que estava vendendo a rifa. Então aqui nós temos três pessoas. Nós temos a pessoa que estava sonhando, vamos chamar a pessoa que estava sonhando de X, tá? Nós temos a vizinha, o sonho ocorria na casa de quem? Da vizinha. E nós temos uma pessoa que chega vendendo uma rifa. Essa rifa no sonho, deixa eu mudar a cor da caneta para vocês entenderem melhor. Essa rifa no sonho simboliza uma decisão a ser tomada ou uma escolha. No caso aqui é simbólica, tá? Então é no sentido de eu compro a rifa ou não? Sim ou não? É uma decisão, é uma escolha. A vizinha, geralmente, presta atenção. Geralmente, quando vizinhos aparecem em nossos sonhos, é relacionado à opinião de outras pessoas. Opinião de outras pessoas. A vizinha simboliza a opinião de outras pessoas. A rifa simboliza uma escolha que eu tenho que tomar.
Quando a pessoa que chega com a rifa na casa, ela entra, o que a pessoa que está sonhando faz? Ela se debruça nas pernas da vizinha para poder o quê? Falar com a amiga que vendia a rifa. Esse gesto que ela simbolizou no sonho de estar debruçando-se sobre as pernas da vizinha significa o poder ou o peso de uma escolha. Lembra que nós falamos? O ato de se debruçar e jogar o peso é sobre o poder e o peso de escolhas. E diante dessas escolhas, possibilidades. Responsabilidades. Mas como que a vizinha se encaixa nesse sonho? Eu sei que vizinha é relacionado à opinião de outras pessoas quando aparece no sonho. Geralmente, não é uma regra, tá? Geralmente vai depender da história. Então significa que essa pessoa que estava sonhando, tá? Ela se importa muito com a opinião das outras pessoas na hora de se decidir, de escolher, de tomar uma atitude com relação a alguma situação. Ela vive sob esse julgo de se importar demais com o que as outras pessoas vão falar sobre ela, e aí em cima dela se importar demais com a opinião dos outros, ela decide. Em vez de ela olhar somente para ela, o que ela gosta, o que ela não gosta. Não. Ela toma as decisões, ela faz as escolhas da vida dela, segundo o que ela acha que as outras pessoas vão pensar. Segundo a opinião das outras pessoas. Se ela vai receber elogio ou não de outras pessoas. Então, nesse tipo de sonho, é um aviso do subconsciente para ela parar com tal tipo de atitude e começar a valorizar mais os seus próprios sentimentos, o seu próprio poder de escolha, a fazer o que ela realmente gosta ou não fazer o que ela gosta. E parar de se importar com a opinião de outras pessoas na vida dela, tá? Vocês estão vendo que interessante que o subconsciente trabalha. São dois sonhos que foram me enviados de pessoas diferentes que nem se conhecem, que moram em locais totalmente diferentes. Mas parece que foi a mesma pessoa que sonhou, porque o teor dele, conforme a interpretação correta, gira em torno do peso das nossas decisões e escolhas. Qualquer dúvida que tenham ficado com relação a esse tipo de sonho, sonhar que está se debruçando sobre algo ou alguém, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se vocês quiserem relatar um tipo de sonho que tiveram semelhante nesse sentido, de forma clara, objetiva, sem se alongar muito, mas passando realmente o sentido do sonho, a mensagem principal, os sentimentos que ele envolve, relata o seu sonho, tá? E caso tenha dúvidas sobre ele, deixa suas dúvidas também. Eu estarei lendo e respondendo vocês para que vocês entendam a interpretação do sonho, para que vocês possam compreender o que o subconsciente de vocês quer lhe passar, a mensagem que vocês precisam ouvir nesse momento na vida de vocês, as lições que elas trazem, ok? No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!